Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso episódio da nossa primeira temporada do nosso podcast aqui da Caxangá. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um convidado que é de casa e que você provavelmente já conhece. Mas antes da gente começar com as perguntas, eu quero incentivar você a estar compartilhando, curtindo os nossos cortes e saiba que na íntegra, no nosso YouTube, assim também como no nosso Spotify. O nosso podcast é um podcast multiplataformas. A gente vai estar no YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Beleza? Pastor Sérgio, como é que o senhor está? Pai, estou bem. Confortável? Muito bem, um estúdio desse. Uma alegria estar aqui com vocês. Né? Já tivemos os cultos abençoados. Nesse dia já ganhamos almas para Jesus. E agora vim aqui trazer algumas experiências de vida. Né? É isso aí. Para que o pessoal que esteja aí nos assistindo, de fato, possam ser até mesmo edificados por aquilo que a gente fala. Né? Sim. Porque a maior experiência não é a que você fala, é a que você vive. Exatamente. Eu quero agradecer pelo convite. Né? Fui intibado aí pelo pastor Moisés, né? e a sua turma para estar aqui nesse podcast hoje, sendo aqui entrevistado. Vai ser uma honra responder algumas perguntas. Aquelas que eu sei eu vou responder, as que eu não sei permanecerei em silêncio. Mas vai ser muito top. Parabéns a vocês aí que fazem o podcast aqui da Caxangá. Estamos aqui para colaborar e para levar um pouco de descontração e também, né, de uma forma simples, pregar o evangelho para aqueles que nos ouvem. Sim. Tá bom? Agora, deixa eu lhe fazer a primeira pergunta. Se o senhor pudesse se definir, como o senhor se definiria? Quem é Sérgio Cunha? Por Sérgio Cunha. Sim. A gente sempre tem uma mentalidade que quando a gente está inserido num contexto, num ambiente, a gente muda desse contexto de ambiente, a gente, querendo ou não, foge um pouquinho das nossas raízes, né? Sempre há um sentimento de querer fugir do nosso ciclo, mas eu me defino como uma pessoa que Deus me deu muita graça, muita honra para eu estar onde eu estou, mas não deixo de ser aquele que sempre fui, né, gostar dos meus irmãos, gostar das pessoas, independente de onde estou, com quem eu estou. Eu sempre aprendi que você deve ser simples, né, e humilde no sentido de conviver com as pessoas e não ser pesada sobre elas. Então eu me defino como uma pessoa que é possível, né, você ter e ser e continuar tendo suas raízes aonde você vai e aonde você chega. É isso que eu tento fazer. O senhor falou de origens. Quais são as origens? O senhor veio de onde? Apareceu de onde? Pai, aqui tem muita coisa boa. Quando fala da minha origem, né, a gente lembra dos primórdios, 1990, 1989, né? A gente morava ali em Beberibe, não é? Quem conhece Beberibe sabe onde é a Praça da Convenção, né? Morei no Beco do Miúdo, né? Que é um beco muito famoso. Já pescou naquele riacho ali que passa embaixo da ponte? Pesquei já no Rio Beberibe, já pesquei, né? E foi uma infância muito boa. E hoje ainda me lembro dessa infância que traz coisa boa, né? Ia tomar banho de rio, né? Pescar, depois ia jogar bola e passava o dia todo ali, né? Naquela diversão. E a gente não precisava de muita coisa para ser feliz. Mas já era crente já, não? Não. A conversão veio em 98. Em 98 foi o ano que eu me converti, né? E a gente se lembra desse período que era uma infância muito boa, aquela chamada infância raiz. E como era a sua infância raiz de lá, de 70 para lá? Era 70, de que ano? Não, eu sou de 82. De 82? E como era a infância raiz de 82? Era aquela infância que hoje se acabaram, né? Hoje não tem mais. É você jogar bola de gude, é você empinar papagaio, é você pescar no rio, é você pegar uma manga do quintal dos outros. Conta uma história boa daquele período. Uma história boa daquele período que eu me lembro é que um dia a gente ia passando perto de um sítio, tinha umas mangas muito bonitas, né? E o muro era muito alto. E o muro era uma estela, tipo uma estela aquela estela de ferro, né, que tem. E tinha uns 100 metros de altura, eu era pequeno, eu tinha uns 12 para 11 anos, né? E só tinha uns camaradas grandes e eu pequeno no meio, né? E aí, quando eu queria pegar a manga, eu fui, né? E aí meu irmão, que era maior, meu irmão mais velho, disse: você não vai pular não, porque você não vai conseguir voltar, você é muito pequeno. E aí eu fui o primeiro a pular, né? E quando todo mundo pula, o cara soltou um cachorro.
naquele volta e vai, né? E aí? Pra voltar, né? Todo cabelo na mão, o cachorro vinha, eu não ia pular, né? Eu fui o primeiro a chegar lá em cima e me joguei lá de cima. Caí em cima do pé de carrapateiro, dentro do rio, me escondi, o cachorro não conseguiu me pegar. Mas essa é uma das infâncias muito boas que a gente teve, né? Independente de ser arriscada, mas... Boa. Boa, muito boa, porque, torno a dizer, a gente não precisava de muita coisa para ser feliz. A gente era feliz com aquilo que a gente tinha, né? E essas lembranças, elas trazem alegria ao coração da gente. E se hoje tivesse isso, eu acho que essa geração não teria tanto problema, né? Como tem hoje, se tivesse aquelas brincadeiras, aquelas coisas raízes que a gente tem. E aí estudou por ali mesmo, Bibiribe. Estudei no colégio, o parque, né? Chamado Parque Nossa Senhora da Conceição, que é coladinho, é na divisa de Olinda e Recife, né? Ele fica depois da ponte de Beberibe. Ainda existe ainda o colégio? Existe o colégio Nossa Senhora da Conceição, que é chamado de parque, até hoje está lá. E estudei também no Joaquim Nabuco, né? Outra escola, foi ali que eu terminei os estudos, né? Do ensino. Ainda não tinha se convertido ainda. Não. Eu me converti já no ano... Isso eu estou falando em 91, 92, Sim. né? 93, 98. Quando foi no ano 98 foi que eu me converti, né? Aí eu já tinha terminado os estudos já. Mas como era lá na infância, na escola lá? Tinha... Era muito top, era muito bom. A gente ia por causa da merenda, né? Porque a gente não tinha lanche, a gente ia por causa da merenda. Quem nunca fez isso, né? Não tinha lanche, né? A gente não tinha o que comer, né? Então o lanche A desculpa de ir pra escola era a merenda. era a merenda, a gente ficava doido na hora da merenda, porque tinha um leite simplesinho, tinha um pão doce, né? bem velho assim, duro, mas era uma benção. Inclusive tem um negócio interessante, que eu nunca contei isso pra ninguém, vou contar que nos empregando, eu nunca contei. Ninguém vai saber não, pode contar. Não sabe, né? No Joaquim Nabuco eu estudava e eles davam bolsa de leite, aquele leite silk, né? De saquinho. De saco, E aí eu peguei um leite silk e comecei a tomar, é tão gostoso, né? Que eu fui lá na sala, né? Na minha sala da escola, peguei minha bolsa, tirei meu livro e enchi de leite. Né? Com segurança, eu enchi de leite e deixei na bolsa. E quando foi na hora de largar, né? E todo mundo embora, eu fiquei o último ir, porque eu tava cheio de leite na minha bolsa. E eu vi, né? Com o livro na mão, a bolsa cheia de leite e na maior alegria, né? Quando eu olho para trás, aquela lista de leite no chão, né? O leite se rasgou dentro da bolsa. Aí quando eu cheguei perto do segurança, eu falei, rapaz, que é isso aí? Esse negócio branco tá aqui. Rapaz, deve ser um livro. Mas o leite que tinha estourado na bolsa. O leite estourado. Graças a Deus que não abriu, eu consegui levar o leite, né? 100% de sucesso no leite lá. Foi muito... Agora me tira uma dúvida. Não sei se a estrutura que tinha da escola antes era a mesma de hoje, acredito que não, né? Não era não. Mas tinha quadra, jogava bola, essas coisas, não? Não. A quadra era no bequinho da escola, né? Era uma escola... Mas dava pra jogar uma bolinha. Dava um bequinho, botava dois tijolos, né? A gente ia jogar dois... Tinha muita confusão lá, não? Tinha muita confusão, porque ninguém quer perder, principalmente 12 anos, 13 anos, ninguém quer perder, né? E a gente, que era meio favelado, o povo tinha medo da gente, né? Então a gente botava o terror, dizia, não sai, não perdi, os outros tinham que sair. O mais mole tinha que sair. Não tinha esse negócio de quadra ainda, né? O colégio era bem pequeno, até hoje ele não tem quadra, né? E não tinha esse negócio de quadra, não. A gente jogava mais fora da escola. Quando largava, a gente ia pro meio da rua lá, levantava a calça. Jogava bola. E ia jogar bola barrinha no meio da rua mesmo. Agora veja, eu sei que hoje o senhor é casado, obviamente, tem filhos, mas naquele período lá, adolescente, por ali, meninote, era muito namorador, como é que era? Aleluia. Fora do normal, fora da curva. Fora da curva. Era a fila, tinha uma fila. Assim, mas era uma mais feia que a outra. Eu posso Por isso imaginar. que eu casei com uma bonita, entendeu? Porque eu tive uma namorada que... Teve algumas experiências. Não, tristeza mesmo. Era uma tristeza. Minha mulher feia. É só que queria, né? Enfim. Quando eu via que era um negócio melhorzinho, eu já pensava que era um diabo. Né? Sabe, bonito não dá pra mim, né? Mas Deus me abençoou, me deu uma mulher muito bonita, que é para equilibrar a minha feiura, né? Eu e os 10, inclusive o senhor, os outros que estão aqui, garanto que as vossas esposas são bonitas, né? Pode ter Porque certeza. Deus equilibra. Deus não vai dar um mais feio que a gente, porque Deus não é injusto. Né? Então, assim, eu tinha algumas namoradas, inclusive, tem uma, até hoje, já faz mais... Ariel, que é o meu filho mais velho, estava com 13 anos, né? Eu fiz 41 anos agora. Nem parece. Não, parece ter 21. Parece ter uns 40 só. Não. Então, assim, tive uma namorada, né, que ela disse, jurar para mim que queria casar comigo. Né? E eu disse, rapaz, e era evangélica, né? Eu ainda nesse período. O senhor não estava ainda. Estava bem novo, convertido ainda, estava indo para a igreja visitando. E
eu estava já decidido que ia noivar com ela e ia casar, né? A menina da escola. Na crente, direitinha. Crente, era crente mesmo, né? Temente a Deus. E aí ela me levou na casa dela para me apresentar a família dela. Quando eu cheguei lá, tinha 9 irmãos. 9? Eu fui, cai fora. Eu caí fora porque só de ficava de medo. Deu medo. Não é que se eu der uma vacilada aqui, eu morro. Então saí fora, que paz, ela chorou e tal. Aí anos atrás a gente se encontrou, eu pedi perdão, pedi desculpa. Deu tudo certo. E deu tudo certo. Mas no período de adolescência, né, a gente, primeiro que a questão financeira influencia muito. Ser pobre é muito difícil, né? Só se for uma doida, eu queria um cara feio. O cara pobre, é verdade. Quando é bonito e pobre, ainda vai. Mas quando é feio e pobre, sabe misericórdia. Não contribui. Mas inclusive tem uns amigos meu pastor que tá na mesma condição que eu. Feio e pobre? Sim, feio e pobre. Feio e feio. Entendeu? Não é só questão de ser pobre. Então, era uma infância... Tem o seu lado ruim, mas eu acho que é muito melhor, muita coisa boa do que ruim. Né? Porque a gente que veio lá de baixo, a gente sofre muito, né? Discriminação por ser pobre, não ter condição que os outros tinham. E aí, a gente tem uma dificuldade maior para crescer na vida, para ser alguém na vida. Aí foi quando eu descobri que eu só poderia me destacar se eu estudasse. Sim. Né? Se eu fosse buscar conhecimento, se eu soubesse falar. E foi aonde eu comecei a me destacar, né? Morava dentro de uma comunidade, né? Que hoje é comunidade, mas era a favela. Ah, a favela. E um rapaz estava na Caixa Econômica, ele me viu na favela, né? E me chamou e perguntou se eu queria ajudar ele. E aí ele tinha uma loja, eu tinha 16 anos ainda. Pronto, dali foi o pontapé inicial, onde eu comecei. Aí eu não era cliente, mas um ano depois, 2 anos depois, eu me converti. E a loja era de quê? Era uma casa lotérica, da Caixa Econômica. O senhor vendia bilhete e loteria? Também, vendia também. Mas assim, eu era caixa, né? Eu era caixa da loteria, né? Essas caixas econômicas, lotérica da Caixa. Passei 10 anos trabalhando para esse rapaz, né? É a história do Jacó e do Labão. Né? Me enrolou um bocado de vez. Né? E o senhor lá? Mas valeu a pena, porque foi até através daquele emprego que eu consegui comprar minha casa própria, né? Consegui ter o meu casamento através daquele emprego, e foi dali que eu comecei a entender que eu poderia não ter tanto poder financeiro, mas se eu tivesse uma boa comunicação e uma boa aliança com pessoas, né, eu conseguia me sobressair daquele cenário que eu estava vivendo. Então, hoje eu vejo a diferença, né? Eu procurei estudo, eu procurei gente honesta, eu procurei gente verdadeira. Então, isso aí me fez começar a copiar aquilo. Então, quando eu vi um camarada, pai de família, honesto, eu tentava copiar o que ele fazia, né? E ele dizia, não, quando eu casar, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ter uma mulher, eu quero ser fiel igual a ele. Né? E graças a Deus que esses exemplos eu comecei a descobrir logo cedo, né? Porque eu trabalhava numa casa lotérica, então eu mexia com muito dinheiro, né? Até então era uma casa lotérica que até hoje tem em Bibiribe, né? Se você chegar lá perguntar, falar o meu nome lá, todo mundo vai saber, irmão Sérgio, a lotérica, todo mundo sabe quem é. Tem até uma brincadeirinha, porque você não se candidatou a vereador, o irmão Sérgio da loteria ganhava, né? Mas eu tenho, desde da minha conversão, até antes, eu tenho uma facilidade muito grande de entrar no lugar, né? Porque eu aprendi a entrar e sair e respeitar as pessoas e não agredi-las no sentido de brincar com elas e deixarem elas. É possível você brincar com a pessoa no respeito, e você tá feliz com ela. Então, desde aquele período ali, eu entendi. Se eu tiver uma boa base, uma boa comunicação, Deus tem coisa grande pra gente, e foi onde eu comecei a entender. E olha, que muita gente diz assim, nada, isso é só 3 meses, 4 meses, e logo isso aí vai passar. E até hoje já fazem aí 26 anos, né, que a gente cada dia descobre coisa nova e Deus tem nos abençoado. Mas é uma infância, resumindo, muito top. Né? E hoje eu fico na minha cama deitado lembrando. E aí o senhor se converte? O senhor se converte em que ano e como foi essa convenção? Qual foi o primeiro contato que o senhor teve com a igreja, ou com o Senhor de forma geral? Como foi o primeiro contato? Como o senhor decidiu aceitar Jesus? Assim, como foi isso? Então, eu me converti ainda na minha adolescência, né? Acho que com 17 para 18 anos. Mas eu sou querido de igreja, né? Eu morei uma grande parte da minha infância com uma tia que eu tinha, né, que até hoje, né, praticamente minha segunda mãe, que fez parte da minha infância, e ela era evangélica, ela, o esposo, os filhos, e aí eu vivi minha infância, eu lembro
né? Eu ia para a igreja, me levava para a igreja, eu não queria ficar dentro da igreja, ficava correndo no pátio. Por isso que hoje eu vejo a importância de levar uma criança, né, com seus 10, 9, 8 anos para a igreja, porque isso aí é o contato que ela tem com as coisas de Deus. E eu me converti já com 17 para 18 anos, né, nesse período aí, sim, de 17 para 18, mas a lembrança que eu tinha era com a minha tia na igreja, né? Naquele período lá, 1989, 90, então eu morava com ela nesse período aí, então ela me levava para a igreja e eu tinha opção, né? Porque todo mundo ia para a igreja, eu era de menor, eu era obrigado a ir, mas eu não entrava na igreja. Ficava ali por fora ali, da igreja, perturbando. Quem conhece ali Bibiribe sabe a Igreja do Brasil para Cristo, ela tem um pátio muito grande, né? E de repente eu parava na janela, ficava olhando o culto e tal, mas aquilo ali não fazia parte da minha vida. Mas a minha conversão, ela se dá justamente porque na minha infância me levavam para a igreja. Sim. Né? E aí veio, hoje eu lembro. Eu lembro a brincadeira que eu fazia no pátio, não só eu, mas outras crianças, né? Então minha conversão se dá mais por uma questão, por exemplo, geralmente eu não falo isso, raramente eu não falo, né? Eu quando cheguei 18 anos eu fiquei desenganado da medicina, né? Fiquei 2 anos, dos 18 aos 20 desenganado, né? E praticamente eu lutei para não vir para a igreja, né? Mas eu vi no momento que eu não aguentava mais, ninguém sabia. Só para você ter ideia, eu cheguei a pesar 37 quilos. Isso teve o quê? Então, problemas, depressão, ansiedade, sabe, questão de doenças mesmo, né? Mas, assim, ia fazer exame, não descobria nada. Não tem nada. Não tinha nada. Então, era mais questão psicológica, entendeu? Então, essas questões, eu passei 2 anos, né? E sofri muito, né? Nesses médicos aqui, hospitais, Getúlio Vargas, Oswaldo Cruz, restauração, ela já tinha vezes que eu ia que nem ficha eu fazia mais. Já estava, pode passar. Tinha uns porteiros que diziam assim, de novo, né? Aí minha mãe ficava toda sem graça. Então, assim, eu passei um período muito difícil. Foi aonde eu me converti, né? Foi aonde eu tive encontro real. Alguns vão pelo amor, outros vão pela dor. Foi isso que eu acabei de pregar, né? Jesus sempre me convidava naquilo que ele queria comigo. Mas eu nunca me via no negócio de igreja. A gente tem uma vida muito, muito fora da igreja, não queria saber dessas coisas. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, por enquanto, que incrível que pareça, foi no hospital. Acho que aqui é o Getúlio Vargas, né? Aqui pertinho. Então, foi no hospital Getúlio Vargas, eu estava de domingo. E entrou um rapaz na minha sala, eu estava na maca, deitado, eu estava na enfermaria. E eu acordei, abri meus olhos, ele estava na minha frente, um senhorzinho com o chapeuzinho do Palmeira, um livrozinho, disse, moço, você me dá seu nome para eu orar por você? Eu disse, amém. Aí ele começou a orar por mim. E na oração, ele botou a mão no meu ombro e disse assim, eu, o Senhor, tenho um grande plano na tua vida. E se tu entender o plano que eu tenho, eu vou tirar tudo daqui e vou te fazer um pregador do Evangelho. Agora imagina um camarada que está para lá, de querer saber de igreja, ouvir um negócio desse. Mais para lá do que para cá, doente. E foi aonde, até hoje, eu tenho essa imagem na minha mente, dele dizendo, eu vou tirar daqui e vou fazer um pregador. Então eu não sabia de falar em uma de igreja, de Bíblia, não sabia nada de Deus, né? A não ser aquelas rezas que a gente sempre fazia, mas essa questão de encontro com Deus foi literalmente, como a gente usa a frase, foi na dor. Né? Foi aonde eu entendi que hoje eu tenho que andar muito na presença de Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Vocês me veem hoje rindo, brincando, mas se vocês ouvissem, né? Eu falando isso aqui há 20 anos atrás, eu sempre acreditava que eu cheguei a ponto de querer até tirar minha própria vida, né? Devido à depressão. Então, assim, e Deus não permitiu. E aí, muita gente ia visitar, por incrível que pareça, eu presenciei, na casa da minha mãe, eu presenciei, se eu falo, claro, ela entende isso, muitas mães de santo iam lá rezar por mim, e muitas diziam assim, você vai ser um médium, você vai ser isso e tal. E eu não queria, eu rejeitava. Né? Eu rejeitava ao ponto de eu fazer uma aliança, né? Que eu queria ser aquilo, mas que eu não imaginaria que Deus um dia me usaria para pregar a palavra e ganhar muitas almas para Ele. Né? Coisa boa. Essa é uma das questões de ter um encontro com Cristo, foi da dor mesmo, mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Tá valendo a pena. Tá valendo sim. E aí o senhor aceita Jesus lá no leito do hospital e aí vai para uma igreja mais próxima, obviamente. Deus é amor. Deus é amor. Eu fui da igreja Deus é amor,
né? O povo dizem que algumas igrejas são rígidas porque nunca passaram na Deus é amor. Né? Hoje, você me vê de bermuda, eu não ando de bermuda, não é porque eu não gosto, eu amo. Né? Mas eu não consigo. Na rua você não anda de bermuda. Quem me conhece lá em escada não vai me ver de bermuda. Na praia vai me ver de bermuda, né? No sítio, no negócio, mas na rua eu só uso calça. Por quê? Eu me converti na Deus é Amor, eu convivi na Deus é Amor quase um ano, então lá o negócio é rígido. É rígido, não, é muito rígido. Não é rígido, graças a Deus que é assim, porque né, foi ali que eu me converti, foi ali que Deus falava comigo, né? Aí eu lá no meu discipulado, e eu fazia o discipulado na Brasil para Cristo, né? Que bom, o senhor congregava na Deus é Amor, mas fazia o discipulado na Brasil para Cristo. Isso. Aí, como na Deus é Amor sempre foi esse sistema, né? Essas pessoas mais de idade, não tinha jovem. Então, quando eu ia para o Brasil para Cristo, era cheio de jovem, né? Então, eu passei praticamente para o Brasil para Cristo e os irmãos da Deus é Amor, alguns não gostaram muito, né? E aí, alguns me abençoaram e tal. E quando eu fiz discipulado na Brasil para Cristo, foi que eu via jovem, mas foi um choque para mim, porque eu vim de uma doutrina pesada, né? E chegar no Brasil para Cristo que é igual a ADVEC. O Brasil para Cristo, os irmãos usam maquiagem, os irmãos usam bermuda. Então, para mim, né? Eu vendo um negócio daquilo, eu pensava que eu estava numa igreja mundana. Sim. Né? Porque a minha mentalidade de conversão na igreja de amor era que homem não só pode usar. Até ler a Bíblia, a gente tinha que ler a Bíblia de camisa comprida. Né? O senhor vem para a ADVEC já pastor? Eu vim para a ADVEC evangelista. Evangelista, entendi. Eu fui evangelista há 16 anos no Brasil para Cristo, né? Lá de Beberibe, com o pastor Paulo. Nunca troquei de igreja. Depois que eu passei a terminar o discipulado, nunca mudei de igreja. Muita história. O senhor, como evangelista, pregava em várias igrejas. No Brasil para Cristo, quase todas aqui de Pernambuco e do Nordeste. Todo evangelista tem uma boa história para contar. Qual seria uma boa história para o senhor contar hoje? Rapaz, tem tantas assim, mas uma das quais a gente fica... não sai da mente, né? A gente Sim. fala de história como evangelho, mas fica gravado na mente, né? Eu lembro que eu fui... não cheguei porque eu era evangelista só para iniciar trabalho. Então eu abri uma igreja e vi um pastor e ficava na igreja e eu saía para outra. O senhor era o cara que rompia. Chegava lá, rompia e a outro vinha e... Eu não gosto muito de usar romper porque essa palavra romper parece que o cara que é o tampa, e não era o meu caso. Eu gostava muito e gosto muito de... Por isso que eu tenho muita afinidade com a igreja interior, porque eu convivi muito como evangelista nos interior. Então, uma das coisas foi que eu fui enviado para Majorlândia, que é uma cidade de Fortaleza, né? Coladinha com Aracati. Né? Então, eu fui enviado para lá. Duas cidades muito conhecidas, né? Aracati e Majorlândia. Se você for falar dessas duas cidades, não conhecer, não saber, não sabe, porque Aracati é um centro próximo de Fortaleza. Sim. E Majorlândia é coladinho com Canoa Quebrada. Né? Então, é uma praia muito conhecida para quem anda muito para as costas viajando. Então, assim, eu fui enviado para lá, para uma igreja de praia. Não era igreja, o culto era numa pousada, assim, num salão. Já era evangelista. Era evangelista. E aí, a gente... Não, eu não lembro que eu era evangelista, eu não lembro. Não era ainda, não era. Eu estava separado para isso. Né? Então, havia trabalhos que o pastor já me colocava, ao ponto de que, quando ele me consagrou, ele disse, eu lhe enviava para os trabalhos porque era isso que eu queria, que você... É porque lá, na igreja que você fazia parte antes, tinha aqueles cargos... Sim, era obreiro... Obreiro, auxiliar, não sei o quê, não. Era obreiro, diácono, né? Aí vinha o presbítero, o evangelista e o pastor. Entendeu? Então eu fui lá consagrado evangelista. Eu não fui obreiro, não fui diácono. O senhor deu um bypass lá. Eu sou todo de bancada, você vai botar água, pegar envelope. Quando for me consagrar, na verdade o pastor queria me consagrar diácono. Aí você vai ficando doido, não sei nem balançar o envelope, né? E nem pegar água. Ele disse, deixa aí. Me passou lá uns 3 anos sem falar comigo. Quando ele veio falar comigo, aí disse, vou consagrar você evangelista. Isso eu já servia a ele desde 2000, né? Eu servia a ele, já era um tempo muito longo. Já estava quase sendo jubilado e já foi para evangelista. Eu fui consagrado e eu fiquei, né? Mas quando eu fui consagrado, é como que Deus me botou lá na frente de novo. Olha aí. Então, assim, essa igreja de Majorlândia era na praia. É praia, mas era num negócio da pousada, né? Sim. Aquele hall que tinha na calçada mesmo, lá com caixa de som.
E aí eu era o dirigente, eu era o pregador, não tinha ninguém lá, a igreja não existia. E eu lembro que a gente pregando o evangelho, pregando, e aí lá tinha um mundo espiritual, lá era muito forte, né? Então foi, não foi, eu me deparava com gente demoniada, né? Gente que ia na pousada atrás de mim e tal. Para tirar demônio em casa. Isso, eu toda hora, eu não podia pecar 10 segundos, porque não podia, né? Tava em contato com esse mundo espiritual. Não, Se caísse 5 minutos, não tinha como não tinha, ou era santo, ou não era. ou não era. E eu lembro que um dia eu fui fazer o culto lá, eu morava em cima, né, na pousada, e embaixo era o culto. E aí, quando chegou a hora do culto, né, para rolar o culto, aí um camarada veio, descer, eu estava embaixo, abrindo a igreja, varrendo, ele disse, se você abrir o culto hoje, eu venho aqui e corto você em 10 pedaços. O cara forte, né, e ferro assim no nariz. Aí eu, mas você vai fazer isso comigo, filho? Porque você está perturbando aqui a comunidade. Os crentes agora só querem saber de, o povo só quer saber de igreja por sua causa. Você fica dizendo que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Aí quando eu terminei de varrer, veio um obreiro, era muito novo convertido lá, tinha um obreiro, colocava menino, um Andrada, disse, pastor, me chamava de pastor, o senhor sabe quem é esse camarada? Eu disse, não, esse camarada é chefe de uma tribo aqui, e ele já matou uns 11 de faca. Eu disse, Andrada, ele disse, eu ia matar, aí cortar-me 10. Aí eu disse, e agora, para fazer o culto? Ele disse, pastor, vai orar, porque esse homem não é brincadeira, não. Ele mata. Aí eu sei que fui para lá para cima da pousada, fui orar, né? Jesus, vou abrir a igreja hoje nada. Aí para você fez matar. Aí eu, por isso que ele demonstrei ter inteligência, né? Aí eu chamei um obreiro chamado Arthur e disse, Arthur, Deus mandou tu abrir a igreja hoje. Porque eu vou fumar. Que promoção para tudo. Ele não sabia. Deus age na inocência. E aí ele disse, eu estou orando e tu vai abrir a igreja. Meu pastor, me dê a chave. Né? Pegou a chave. Coitado, novo obreiro querendo se mostrar. Aí abriu a igreja e eu lá em cima, né? Aí abriu a igreja 5h30 da tarde, o povo começou a chegar e eu lá em cima da varanda olhando, procurando o cara. Aí quando deu umas 7 horas eu desci por trás da igreja, entrei, peguei o microfone, chamei 2 meninos, né? E disse assim, olha, vocês ficam na porta. Quem chegar na porta aí, falando, pode pegar e arrastar pra fora, deixa entrar não. 2 obreiros, né? Novo convertido. E aí, o rolo começou a rolar o culto e tal, e eu procurando, eu lá do altar, olhando pra frente pra ver se vinha alguém, né? Cara, sem me pegar. E aí eu sei que quando termina o culto, o Andrade me chama, que tá na idade, e disse, pastor, olha quem tá ali, pastor, deitado na calçada. Eu vi o cara que disse que ia fazer comigo, né? Que ele queria fazer. Sim. Disse que ia me matar. O cara deitado na calçada da igreja, bem pequeno, morrer. E eles, pastor, Deus deu uma anestesia nele, bebendo, pensando no senhor e ó. E o senhor lá com medo. Aí terminou o culto, eu feliz da vida, Deus me deu livramento, né? Aí eu morava, eu tava aqui na pousada, né? Aqui era a pousada, e eu dormia, teve que eu dormia na outra pousada, né? Que era mais distante. Que funcionava mesmo. Sereia, que a gente dormia em 2 cantos. Aí aqui não tinha comida, era só a cama, né? Pra dormir. Lá tinha comida, a gente. Aí eles vamos embora pra pousada. Aí fomos embora, juntou aí uns 6 irmãos comigo. A gente foi, numa distância de uns 300 metros. Aí nesse meio do campo começou a ter uma briga, umas 10 horas da noite. Começou a ter uma briga, um jogando garrafa no outro, né? Aí de repente começou a corre. Aí saímos correndo daqui, correndo dali. Aí os caras vêm em direção da gente. Rapaz, quando eu vi aqueles caras correndo, eu saí correndo. E um cara que tava, tinha uns 5 atrás dele, jogando garrafa. E eu corria e o cara vinha atrás de mim. Eu jogava garrafa, passava na minha perna. Eu entrava e o cara atrás de mim, eu disse, Jesus, vai me pegar. Eu pensava que estavam atrás de mim, mas tava pegando a melhor coisa. Chegou num beco, tem um muro, ele se jogou dentro de um buraco, cheio de mato, de espinho. Ele se jogou. Aí eu vi o rosto que os camaradas iam me pegar. Mas aí o irmão fez, pastor, o inimigo tá com muita fúria com o senhor, pastor. O senhor tem que ir embora dessa cidade. Mas Deus me trouxe aqui até terminar a igreja. Quando eu fui hoje, a igreja está lá até hoje, né? Olha aí. O pastor lá, com a igreja até hoje, já fazem, eu acho que foi 2001, 2002, 2003, por aí. Uns 20 anos, pelo menos. A igreja hoje é uma igreja muito forte lá em Majorlândia, né? E é uma igreja de temporada. Por exemplo, temporada de final de verão, é muito gringo, então a igreja lota de gente. Né? Quando acaba aquela temporada, a igreja vazia, porque só é uma cidade. Os moradores ali mesmo. Então,
uma igreja para 300 pessoas, 200 pessoas, acaba indo em 50 pessoas, no período sem temporada. Sim. Mas na temporada era muita coisa dentro da igreja, a gente via muita coisa. E uma das experiências mais fortes, né, foi essa. nessa anda de evangelho foi essa, que eu vi o cara correndo atrás de mim e os outros vindo atrás, eu sem saber o que estava acontecendo, né? Acharam que eu ia pegar, mas na verdade não ia pegar o camarada. E aí o senhor se casa. Depois Casei de em 2006. 2006, como foi que conheceu a varoa? Ah, não, mas a gente já namorava já Já antes. estava namorando. A gente namorava. Mas aí como é que foi o início, né? Assim, de paquera, aquele negócio todo. Era muito fácil, né? Não era muito atraente. O senhor- Tem essa facilidade, né? Eu namorei, a gente namorou, eu namoro com minha esposa hoje, é claro, ela era crente, também não era crente, a gente já namorava. Então quem veio para a igreja primeiro foi eu. Ela era muito religiosa, era católica, né? E aí foi muito difícil também, porque para ele sair de lá da católica, foi uma dificuldade com a família, que tinha tradição e tudo mais. Mas a sua beleza foi que motivou ela a Vou sair. dizer a beleza, mas o Samari Love. O somebody que é importante, né? Tem cara que é bonito, mas tem o Samari Love. Né? O senhor é feio, mas tem o somebody love. Também não pode precisar de exagerar assim, né? Não é tão feio, só engraçado, né? Engraçado. Então, a questão eu sempre digo, tem uns meninos hoje aí, Lima, que às vezes tem presença, né? Tem dinheiro, são bem vistosos, né? O pessoal que não namora, não casa, não noiva. O senhor poderia dizer para esses camaradas? Tem que ter atitude. Virar homem, ter coragem, conversar, né? Os camaradas que não sabem chamar menino, não sabem. Esse tempo mesmo, casando, cara de gente dizendo, vamos lá com o sorvete com o pastor e com o pessoal. Desenrola, né? Teve casamento hoje que me agradece, que eu entrei no meio para poder trazer o camarada, né, Pra puxar, porque senão o cara ficava de longe. pastor, eu tenho vergonha, irmão, eu tenho vergonha, vamos lá comigo. Aí eu chamava os dois, saía junto. Então, essa questão de namoro, de início de namoro, casei em 2006, né? Mas a gente namorava já bem antes. Bem antes. Foram 5 anos de namoro e noivado. Né? Só enrolando a rimazinha lá. Não é enrolando, né? Porque aí não tinha nada, era 2 lisos juntos, né? Então, 2 lisos juntos escorregava muito, né? Se tivesse alguma coisa, era bom. Mas Deus me honrou, Deus me abençoou. E hoje eu tenho minha casa própria. Amém. Eu gosto muito de deixar isso aqui bem frisado para os jovens hoje, né? Corram atrás dos seus objetivos. Hoje eu tenho minha casa própria, eu sou pastor de igreja, né? Mas eu tenho minha casa própria lá em Mibiribe, tenho hoje minha família, tenho Deus me abençoou com carro, Deus me abençoou com moto, por ninguém me pareça, eu sou um bom piloto de moto, de fuga ainda mais, assim, para levar o cara para a igreja. Tá? Claro, para levar o cara para a igreja. Deus para ficar bem claro, né? Não é muita coisa, mas se você for ver... É a boa mão de Deus, né? Lima, se você for ver, de onde eu saí para eu sei ter o que eu tenho, é só Deus mesmo. É só Deus. Não tem como. Família é muito humilde. Família é muito... morar na favela Miguel Arraes em Bibiribe. Então, se você for hoje lá na favela Miguel Arraes, você não passa na favela. É de tão estreitinho que você não passa. Então, sai dali de dentro, né? Que de 20 jovens, 18, 15 eram assassinados, né? E você sair e hoje você ter pelo menos o que gosta de comer, tem até questão de TV que você compra, um bem que você compra. Sim. Pra gente é uma coisa de outro mundo, né? Principalmente pra mim. Então, parece uma coisa simples, mas pra quem? Pra alguns é algo muito simples, mas pra outros tem um valor porque... Tem um valor porque eu sei que eu não tinha condição, né? Entendi. Eu vi as pessoas andando naqueles carros, eu ficava, meu Deus, nunca vou ter um negócio desse, né? Eu não sabia dirigir, ficava assim, com aquela inveja de quem dirigia, né? Hoje eu prefiro deixar alguém dirigir para mim porque eu cansa. Né? Mas eu deixo bem frisado aqui que quando você pensa, né, que é capaz, eu acho que fica mais fácil. Sim. Você correr atrás dos seus objetivos, pé no chão, consegue chegar lá e crendo naquilo que Deus promete. E aí o senhor chega na DEVEC como? Como descobriu a DEVEC? Primeiro foi o pastor Joab, né? O pastor Joab sempre foi o meu amigo de infância, fez discipulado comigo lá no Brasil para Cristo. Mas ele não era da Deus e Amor, não, né? Não, ele era... Congregava numa igreja e fazia discipulado na outra. Da Assembleia de Deus. Da Assembleia, sim. E aí, a gente se encontrou no Brasil para Cristo, acho que foi em 2001 ou foi em 2002, por aí, que a gente se encontrou, né? E aí, a gente fez discipulado junto, né? Teve toda aquela adolescência junto, né? Eu fui líder de mocidade lá, ele fez parte lá de Jogral, juntamente com o pastor. O senhor fazia Jogral também? Fazia Jogral, fazia. O senhor e quem? Eu, pastor Kleber e pastor Joab. E era? Fazia Jogral. Tem até no YouTube. Tem? Jogral Peniel. Pode botar lá. Jogral Peniel. Lembra aquele Jogral
das Assembleias de Deus com gestos. Faça um trechinho aí, rapidinho. Eu sou... Ah, bate a punha mais. Mas deixa bem claro aqui que eu era iniciante de obra. Então eu fui lá, eram 11 rapazes, né? Eram 11 homens, e eu era líder deles. Então eu ficava com um peso muito grande para fazer ensaio e tal. Então eu passei pouco tempo no jogral, né? E esse jogral aí andou praticamente o Nordeste todo, que era uma novidade. Foi até a excursão. Fez São Paulo, fez Rio. Porque assim, como naquele período esse jogral era muito famoso, a gente faz jogral, e era só tema bíblico, né? Então assim, era novidade nas igrejas, era 40 minutos, 45 minutos, imagina só, a gente tinha na mente, né, a minha fala praticamente era 15, 17, 18 minutos. Então para você gravar tudo aquilo, a gente ia para o trabalho com papel, dormia com papel, para ler, para gravar tudo aquilo ali. Então eu fiz parte do jogral, né, logo no início, quando eu vi que pegou, que o negócio ficou bom, começou e o povo convidava, todas as igrejas convidavam, se você Aí eu recuei, né? Deixei o pastor Kleber, que hoje está lá na nossa Ibiribeira, na sede. O pastor Kleber ficou responsável pelo jogral, né? E eu fiquei só liderando os jovens. Mas os gestos, o senhor também elaborava os gestos? O pastor Kleber que levava. Ah, o gesto ele era responsável pelo gesto. Inclusive, se ele estiver me assistindo, ele vai saber que eu não estou falando nenhuma inverdade aqui. Ele levava o gesto, eu gostava muito, né? Quando ele batia no pé. Eu sou que sou Moisés. Diga o povo que baixe. Ele batendo o pé. Aí fazia. Mas o gesto que trazia do pastor Kleber. Não era nenhum mal, né? Jogral não era nenhum mal, mas o negócio era. Não podia negócio de gesto de menina, né? Mas nunca deu pra mim, não. Aí não rola, né? É homem, mulher, mulher. Né? Pois é, né? pois é. Deus criou macho e fêmea. Né? Sim, aí o senhor chega na DVEG através do pastor Joabe. Na realidade, o pastor Joabe saiu, né? Ele saiu do Brasil para Cristo, acho que em 2014, 2013. E eu continuei lá porque eu era um obreiro de confiança do pastor, então praticamente eu dirigi os cultos, eu pregava. Certo. A igreja grande, se você falar em Bibiribe hoje, você vai ver que a igreja ela cresceu, acho que cabe 1.000 pessoas na igreja hoje, uma igreja muito grande. E aí o pastor Kleber saiu, veio para aqui, inclusive para Caxangá, chegou aqui trabalhar com o pastor Edson. E aí foi quando o pastor Joab começou a me convidar para vir pregar aqui. Já em 2014, 15 eu comecei a vir pregar. Né, e começou aquela luta. A gente gravou um podcast agora há pouco com o pastor Edson e a gente disse que eu disse para ele que aqui é a escolinha do pastor Edson, porque daqui saiu um monte de pastores. Né? Muita gente boa foi. Eu vim para cá, no começo eu preguei aqui, né, ainda com o pastor Kleber ainda, o pastor Joab até, eu não vi no período que ele estava aqui, mas com o pastor Kleber eu vim. Mas assim, quando eu passei para cá, eu pregava muito em Boa Viagem, né? Quase todo mês eu pregava em Boa Viagem, pregava nas igrejas. Que era a antiga sede, né? Isso, a antiga sede. Então assim, quando eu comecei a vir pregar, eu comecei a ver outra realidade, né? A igreja de bairro, a igreja de um lugar mais, mais aberto, um lugar, então a visão era outra, o ensinamento era outro. Então o que me chamou mais atenção na DVEC era o ensinamento que tinha na igreja, as pregações que eu ouvia, né? Então, não que no Brasil para Cristo lá fosse ruim. Mas são perfis de igrejas diferentes, né? Você tem que procurar algo que ele vai crescer. Claro. Então, foi através da DVEC que eu consegui, né, estudar seminário, foi onde eu consegui aprender um pouco mais da palavra de Deus. Não tinha muita vontade de ler livros, eu consegui, através da DVEC, gosta muito de ler livro, ler história. Então, a questão de eu vir para a DVEC é que eu queria um negócio a mais. Sim. E onde eu estava, né, eu não tinha isso. Era um pouco mais limitado, seria isso? Um pouco mais limitado, e aí não tinha, e aí eu tive, né, a oportunidade de conhecer fora. E quando eu presenciei meus amigos, tudo aqui, né? E sempre tem aquilo, né? Amigo de infância e tal. Quer estar junto ali. E aí foi. E aí, quando o convite surgiu de que forma para o senhor dirigir uma igreja aqui na. Então, eu estava em Beberibe, né? E aí eu estava muito triste, porque assim, eu servia muito na igreja, né? E fazia com muita alegria. E aí eu comecei a vir para a DVEC e quando eu chegava lá, aquele texto lá que Jesus disse, né? O profeta na sua pátria não tem honra, né? E na DVEC hoje, e desde o começo foi assim, né? As pessoas respeitam muito seus pastores, né? Há um respeito, eu estou aqui brincando com vocês, mas eu sei que vocês têm um respeito muito grande por mim, né? E a gente sabe quando isso sai do eixo e quanto está na brincadeira e está dentro do eixo, então isso é válido, né? Então... mas anteriormente não era assim, entendeu? Os irmãos. Porque também eu fui criado lá, né? É a mesma coisa de Jesus criado com o povo lá em
junto lá, esse aí é o filho de Maria. Então, imagina só, eu cheguei na convertido lá, o filho discipulado lá, como é que esse povo vai me olhar como pastor? É muito difícil, né? Então, assim, para mim, isso soava como negativo para mim, né? Pesou um pouco, de né? ser evangelista lá e não ter a honra que eu tinha fora. Mas eu sabia separar isso, né? Então, quando eu comecei a vir para a DEVEC, eu comecei a ver o respeito que se tinha, né? E o que me deu muita alegria foi sempre eu ver o pastor Silas tendo um respeito muito grande pelos pastores. E Sim. foi isso aqui, né, que me deu combustível para eu poder mudar de ministério. Então, eu fiz um pedido a Deus, né, para tentar ver se Deus estava me aprovando nessa mudança. E qual foi um dos pedidos? Eu não tinha carro, então de Beberibe para Boa Viagem, acho que era 22, era 23 quilômetros, um negócio assim. Eu saía de 4h30 da tarde, eu chegava em Boa Viagem às 7 horas da noite, tanto garrafamento que eu pegava, né? Eu não tinha carro, eu ia de carona, né? Ou alguém me levava, quando eu ia pregar, mas para frequentar, eu não frequentava. Então eu disse assim a Deus, lá no Brasil, para que Senhor, se o Senhor me der um carro, eu não tinha dinheiro nem para comer, se o Senhor me der um carro, se o Senhor me fizer ter um carro, dirigir, eu consigo mudar, eu vou para aquela igreja, né? E foi aí nessa conversa com Deus, ninguém sabia de nada, eu tinha falado nem para minha esposa isso, né? E de repente, passados uns 3 meses, eu estou voltando em Boa Viagem, eu preguei lá um dia, um domingo, voltando, meu telefone toca, dentro do carro do pastor Joab, né? Era até um Voyage prata que tinha na época, né? Ele tem esse carro. E aí o telefone tocou, era um amigo meu, dessa igreja de Majolândia que eu tinha ido lá na conta. E o pastor disse, Sérgio, estás aonde? Eu disse, rapaz, estou aqui indo para casa. Ele fez assim, eu estou indo aí a Pernambuco, eu estou aqui em Fortaleza, mês que vem eu estou indo aí, comecinho do mês. Você vai fazer o que? Ele disse, eu vou comprar um carro para mim. Eu disse, que bom, ele fez assim, mas eu estou com esse carro aqui, que já é usado e tal, se eu te der esse carro, tu fica? Aí eu não sabia nem o que ia esconder, né? Eu achei que ele estava brincando, e eu dentro do carro, eu disse, meu Deus do céu, o cara quer me dar um carro, aí você vai ter um negócio, tu vai ter que arrumar um valor para poder eu custear pelo menos meu combustível. Eu disse, tá bom. Aí desliguei o telefone, passou-se umas 3, 4 semanas, eu estou em casa almoçando com a minha esposa, né? Quando daqui a pouco bate na minha porta, ele, Com o carro. o pastor, chegando na minha porta, você está fazendo o que aqui, pastor? Ele disse assim, vim trazer o seu carro. Eu disse, caminha, ele disse, se você tem alguma coisa para me ajudar e me abençoar com meu combustível, a minha esposa tinha o dinheiro guardado, né? Acho que era 1.200, era 1.300 reais. Eu disse, tem o dinheiro aqui, ele fez, só para o meu combustível. Aí, pegou a chave do carro, botou na minha mão, eu não acreditei, porque era brincadeira dele, ele brincava muito. Ele, vamos lá ver, quando eu cheguei na frente de casa assim, tava o Siena parado, ele fez, troquei, botei 4 pneus novos, fui revisando e deu o modelo entregar. Cara. Até hoje eu não acredito nessa história, porque quando eu falo isso, as pessoas acham como é que a pessoa vai dar um negócio assim. Aí eu lembrei da oração que eu fiz a Deus. Sim. Se o Senhor me der um carro e me fizer dirigir, eu vou para a igreja. E aí o carro veio. Eu não sabia nem para frente, eu não sabia nem passar abaixo, eu não sabia nem andar de carro. Eu disse, agora... Nem habilitação tinha. Não tinha. Aí quando ia sair, eu pedia para o Inovo dirigir para mim, né? Inclusive, quando ia pregar, ele ia dirigir para mim. Aí eu disse, mas eu não tenho habilitação, sem dirigir. Aí minha mãe ligou para mim, inclusive eu estava em casa esses dias, ela ligou para mim, disse, rapaz, ganhasse um carro, ganhei, eu fui abençoado aqui, foi um testemunho muito grande na igreja. E ela disse assim, rapaz, já que você tem um carro, vá para a autoescola que eu pago sua habilitação. Olha aí. Aí eu disse, não estou acreditando não, né? A gente fala essas coisas aqui, a gente acha que é uma coisa fantasiosa, mas eu estou falando num sentido aqui que a gente tem dinheiro nem para andar de ônibus, quanto mais para pagar a autoescola. Para pagar a autoescola. Né? E aí eu procurei a autoescola, fiz a autoescola, Deus foi tão pouco que eu não reprovei, eu fui carro e moto, não reprovei nenhum dos dois, passei. Para não ter o risco de ter que pagar de novo, né? Ter que pagar de novo. E aí peguei minha carteira e sabe aquele negócio aprendeu no tranco? Sim. Eu ia para dentro do Luiz Ferreira sem saber dirigir direito. E aí veio o carro parado naquela avenida. E quando eu estava com a habilitação e com o carro, né, eu disse assim, agora eu vou voltar. Lembra aquele sentido assim, agora eles vão ver, já que eles não me honravam lá, eu vou entrar com o carro do pátio da igreja para eles verem, né? E quando eu entrei no carro, né, eu tenho um pouquinho de senso, né, porque eu tinha um pouquinho de temor a Deus, né, aí ele escuta a voz dele. Quando eu peguei no volante, o Espírito Santo falou assim para mim, você não vai mais para lá, porque você me prometeu, se você tivesse carro e habilitação, você não ia. Olha aí. Aí eu parei.
Aí eu disse, pai, Deus, agora estou pertinho de casa, com um carro, com meu emprego, tudo bom para mim. Eu trabalhava aqui no condomínio aqui na frente da Jaqueira. Sim. Tinha um salário bom, né? Tinha plano de saúde, tinha tudo assim. Agora tá bom, e o Espírito Santo falou assim para mim, não é mais para você voltar para lá. Mas se eu disser isso, ele não vai acreditar. Aí fui pregar numa vigília, né? E nessa vigília lá, fui pregar nessa vigília. Quando eu tô pregando, a missionária Cátia Pinho, que hoje dorme no céu, inclusive ela pregou aqui na Caxangá umas vezes, a missionária Cátia Pinho, né? Uma grande mulher de Deus. Deus tomou ela dentro do culto, subiu no altar, pegou na mão e disse assim, ai de ti se tu não for, eu tiro tudo que eu te dei. Eu nunca disse nada para ninguém, não tinha falado. E ela disse assim, seu ministério não é mais aqui, acabou aqui, é a última pregação que você dá aqui. Eu desci daquele púlpito muito triste, porque não era isso que eu queria naquele momento. Né? E aí foi quando eu comecei a vir para a DEVEC, e mesmo contra a minha vontade no começo, mas aí foi quando Deus começou a tratar comigo e eu vi que de fato era Deus que estava me trazendo. E quando eu cheguei na DEVEC, eu já fui recebido como pastor. Sim. Entendeu? Porque não tem evangelista. Não tem, exatamente. Então é recebido como logo como pastor. E aí o pastor Silé me chamou do Rio. Eu ainda no período probatório, né, que é um período de 2 anos. Né, eu muito novo ainda, acho que uns 8 meses a 1 ano, eu fui chamado pelo nosso pastor então regional, o pastor Zés. E aí fui lá, o pastor me reconheceu. E aí a gente foi recebido na DEVEC final de 2015. No meio de junho, julho para 2015. Em 2016, o pastor me botou na igreja lá em Goiânia. Na igreja da DEVEC lá em Goiânia. Aí fiquei 4 anos lá. E a história de vir para a DEVEC é essa aí. As pessoas diziam assim, mas porque você não veio logo? Né? Mas é uma coisa muito difícil, porque você sai de um ambiente para uma igreja como a igreja que a gente Porque lá você já tinha raiz, já você existe essa dificuldade. É muito difícil de se vincular, é muito difícil. E aí eu sempre digo, eu vim para a DEVEC, não fui atrás de nada, que eu já tinha. Eu já tinha carro, já tinha casa própria, quando eu cheguei na DEVEC, para que não soasse que eu vinha atrás de alguma coisa. Agora, só interrompendo, existe uma história, eu não sei se foi lá nessa igreja que o senhor chegou a inaugurar, que era perto da praia, tem uma história que o senhor foi com um grupo de irmãos e tinha um novo convertido no meio, o senhor foi para lá para a praia. Rapaz, vocês vão mexer no negócio, não tem nada a ver, uma coisa. Se o irmão assistir isso, ele vai se desviar de novo, né? Minha juventude, a minha mocidade, a gente sempre gostou de andar com crente. Eu sempre gostei de andar com gente crente, né? Então a gente ia para a praia, com esse demônio a gente expulsava, tem isso não. O negócio era de oração. Isso aí. Assim, é porque a gente foi criado num ambiente de oração. E naquele tempo tinha que ser crente, né? Porque a irmã do tipo de oração me revelava. E a gente tinha que ser crente de verdade, né? Pecasse hoje, passar 15 dias sem ir na igreja, porque senão o negócio pegava. Então a gente era obrigado, né, a andar certinho, né? Senão a revelação vinha. No período que a gente foi pra praia, né? A gente andava com 11, inclusive o pastor Kleber ia, o pastor Joab ia nesse tempo. Aí se juntou uns 11 jovens, né? 11, com namorado, com namorada. Só eram amigos ali da juventude. E a gente foi pra praia, chegou na praia. Acho que foi um sábado. Sábado, não foi domingo, foi um sábado. E na praia, né? Muita gente. Né, e os camaradas tudo lá tomando banho. E aí, a gente era tudo novo convertido nesse período. Né, a gente devia ter aí um ano e meio de igreja, né, muito, muito recente. E aí, todo mundo foi para a água e eu fiquei aqui. Eu e o garçom passando com peixe, passinho para baixo, aquele alface, tomate, cebola. Né, e na minha frente, assim, na frente da gente, tinha um rapaz que estava bebendo. Um peixe bem grandão, uma cerveja Bavária. Bavária. Vamos pedir um peixe desse para gente? Bora. Estou contando a história porque ele sabe que foi verdade. Inclusive, depois eu tive que pedir perdão, né, perante ele, o pastor, porque foi uma coisa mal pensada. E aí, ele disse, vamos pedir um peixe? Bora, Sérgio, bora. Pedir um peixe. Eu disse, será que a gente tomar uma cerveja dessa é pecado? Né? Mas eu estava testando ele, estava para ver se ele estava firme, né? Porque tem isso, a gente testava sim, assim, claro. Pensando na coisa do mundo. Tem que fazer um test drive. Como está crente. Está fazendo discipulado comigo, todo. Aí disse, a gente é crente, rapaz. Eita, perdão, Valão, é verdade, desculpa aí. Aí daqui a pouco ele olha pra mim assim e faz, Sérgio, se a gente pedir a gente toma rápido. Eu disse, Varão, tu é doido, a gente é crente. Ele disse, mas foi tu que deu essa ideia. Ele disse, só faz um negócio, tu pede uma bem rápido, bota no isopor, ninguém vai ver o nome, e a gente toma lá.
Aí botou, o cara veio, o garçom pega um peixe e uma daquela ali geladinha. Aí o cara veio com o peixe e botou a cerveja aqui no meio, no isopor, né? E o copo. Aí só bota no copo de vidro, porque se ele pensa que é Guaraná, né? A cor da Guaraná, né? Aí os 2 copos assim, ó, calor terrível. Olhava, Jesus, eu vou beber isso nada, sair da de crente. Aí Sandro, ó, deu uma golada. Ai, Sérgio, vai, rapaz, tô com vontade não. A gente está muito massa, bebeu de novo. Aí, pessoal, ó, chamei todo mundo. Naquele tempo da disciplina, ia lá na frente da igreja pedir perdão. E se levantava, dizia o que o cara fazia, né? E Sandro lá no dia do culto administrativo de pé. Foi por causa dele que eu tô aqui. E eu lá, vou morrendo de medo. Aí fui lá, né? Ele acabou se desviando da igreja, saiu da igreja com raiva. Mas ele não deixou de ser amigo. Depois, quando ele me encontrou, inclusive foi meu eletricista. Olha aí. Foi a eletricidade da minha casa, por isso que até hoje tem um problema de energia lá. Ele se vingou. Aí ele disse assim, rapaz, tu me botasse na perdição naquele dia. Você não estava firme, Jesus. Eu bebi? Não bebi. Então assim, foi uma história que aconteceu isolada, né? Eu tenho muito triste, sou muito triste de contar isso. E foi minha culpa isso aí, mas... Ela percebeu só a tristeza do senhor contando. Estava fraco na fé ainda e passou. Hoje está crente, é pai de família. Que bom. Né? E um dia ele me encontrou no futebol, ele disse, rapaz, tu me desviou da igreja. Eu sei que se desviou, eu só fui um instrumento. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor, como o senhor acabou de falar, o senhor está aqui na DEVEC já faz muitos anos. E o senhor, obviamente, é muito conhecido pela sua irreverência, assim, ser irreverente, ser engraçado, não só em conversas, mas também nas suas mensagens, nas suas pregações ali e tal. O senhor consegue lidar isso com tranquilidade? Ou, às vezes tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O senhor consegue pesar direitinho? Como é que funciona isso aí? Por incrível que pareça, nem sempre foi assim. Então, para eu chegar a pregar desse jeito que eu prego hoje, se eu não descontrair, eu não consigo, eu fico nervoso. Sim. Então, a forma de eu brincar é eu tirando meu nervosismo. E as pessoas não percebem. Acho que eu estou fazendo com aquilo ali programado, e não é. Então, assim, quem me vê antes da mensagem, minha mão fica muito gelada, eu fico muito tenso. Então, quando eu começo a descontrair, é para esse nervosismo ir embora, né? E aquilo ali acaba que me deixa mais seguro na hora de pregar. Para ficar mais à vontade, né? Mas nunca foi assim. Se você pegar minhas mensagens de 2005, 2006, eu pregava muito sério. Isso era pancada. Eu não pregava bênção de Deus, era João Batista, raça de víbora, né? Eu era conhecido como pregador do cacete lá. Era pau, meu filho. Eu saía para pregar. Os irmãos culto de doutrina. Era o João Batista. Então, assim, nem sempre foi assim essa descontração. Hoje, né, a experiência, a vida vai fazendo isso com a gente. Eu vejo que, por exemplo, eu batia muito no povo, né? De domingo, e era minha linha mesmo, eu gostava daquilo. Não era isso de brincar. Se brincasse para mim no púlpito, eu era crente, não era pastor, eu era desviado. Então, assim, a gente vai aprendendo. E aí o pastor, que eu auxiliei há muitos anos, ele disse assim, meu filho, deixa eu dizer uma coisa a você. Você bate muito. E às vezes na igreja tem gente que chega cansado do trabalho, está se esforçando para ser fiel a Deus. E você bate em quem não é para bater por culpa de 2, 3. Sim. Aí foi onde eu comecei a ter uma visão pastoral. Uma visão de que quem vem para a igreja às vezes vem querendo receber uma palavra, receber um conforto. E aquilo ali foi me quebrando, né, de fato. Que eu via uma mensagem de que eu batia muito, mas só que a maioria da igreja não era. Aquela mensagem não era para eles. Então, quando eu ia pregar, o povo dizia assim, hoje é o evangelista Sérgio, a igreja lotava, porque sabia que eu ia vir com uma palavra dura, né? Então, minha linha era essa. Então, eu comecei a me descontrair mais a partir do momento que eu comecei a ver uma aceitação, né? E eu via que ficava mais fácil, Deus me usava. Sim. E aí, eu recebi uma palavra de uma pessoa que disse assim, você nunca vai ser um pregador na vida brincando desse jeito. Olha como eu comecei, né? E aí, eu fiquei muito triste, né? Não queria mais pregar, não queria mais estar na igreja. E o pastor sentiu isso, que eu estava cabisbaixo. Ele botava na escala, eu dava uma desculpa. Foi quando ele disse, pastor, tem uma pessoa que veio e falou isso de mim, falou isso de que eu fico ali fazendo brincadeira, palhaçada, e Deus não me usa. Aí ele disse, meu filho, mas não é assim, Deus me usa do jeito que você é, tal, tal, tal. E aí eu fazia programa de rádio também, eu sei quase 8 anos fazendo programa de rádio, né? O senhor fazia também? Rádio Plenitude, né? A 105.3 FM, até hoje tem lá.
perto da Rádio Evangélica, ali no Alto Pascoal. Então, assim, eu fazia o programa da rádio e eu tinha essa desenvoltura no microfone de falar e tal. E quando eu recebi essa palavra dessa pessoa, eu saí do cenário, eu praticamente não orava mais, não lia mais a Bíblia. Por isso que eu digo que você não pode guardar no coração uma palavra de uma pessoa que lhe fere, porque isso pode acabar até com o seu ministério, né? E eu lembro que quando eu comecei a ficar cabisbaixo, não queria mais, foi num culto que eu estava, eu era líder de mocidade, foi num culto onde eu estava, mas eu estava muito triste, a ponto que nem a Bíblia mais eu queria ler, tão desanimado que eu fiquei. E isso perdurou mais de meses, né? Eu não falei nada para ninguém. E aí foi quando eu estava num culto, né? Fazia toda a questão de camisa, de pregadora comigo. E aí, num culto de conferência, né? De festividade jovem, eu tô lá no culto lá e Deus usa uma pessoa para mim, não lembro se é um irmão ou irmã, e Deus chegou para mim e disse assim: por que tu baixou a cabeça? Eu não te fiz para tu pregar para bater no povo, te fiz para tu pregar e fazer o povo rir. Quando Deus falou aquilo ali para mim, meu amigo, eu sei que no mês seguinte o pastor me botou na escala e eu vim com um maçarico de fogo. Sabe, foi aonde o dia que Deus mais me usou. Foi o dia que. E eu lembro do dia que converteu 19 pessoas nesse dia. E eu lembro que eu me descontraí tanto com o povo. Eu preguei, acho que foi a Elias da Caverna, uma mensagem. Foi essa aí. Quando eu comecei a fazer o convite, o povo começou a ouvir. Inclusive, gente da família da pessoa que me feriu. Olha aí. Né? E foi daquele dia que eu vi que Deus estava me usando para descontrair um pouco e depois levar uma palavra Sim. de seriedade. Né? O que acontece hoje, às vezes eu começo brincando, tal, mas depois, né, o mesmo pessoal que está rindo daqui a pouco começa a chorar. E então, assim, se eu não fizer isso, né, eu fico meio que perdido um pouco na mensagem. E quando eu começo a descontrair, dá mais firmeza. E aí é a sua identidade, é o que você é. Já é uma característica do senhor. É o seu jeito. Se não tiver isso, o povo estranha. Verdade. Né? E aí eu digo a você, eu não sei. Eu chego em igreja, eu preguei agora numa igreja, muita gente dentro, né? Em retiro, um monte de gente lá, e lá vai eu pregar no congresso, tipo Assembleia de Deus, né? Muitos pastores, e lá vai eu pregar. Não prestou não. Aí eu comecei a brincar com os pastores e tal. E aí os pastores, paletó, gravata, e eu assim, sério? Estou aqui sério, brincando. Aí, no começo, mas daqui a pouco eu comecei a pregar. Sei que Deus desceu uma graça dentro da igreja. E os que estavam com o paletó, tirando paletó, tirando gravata. Olha aí. Tanto poder de Deus que desceu na igreja. Então, assim, eu acho que a característica e o seu jeito que você é, Deus lhe usa daquele jeito. Não precisa forçar muito, basta você ser o que você é, tanto na igreja quanto você pregando. Perfeito. E esse ano, acho que foi esse ano ou foi ano passado? Foi esse ano. O senhor fez uma viagem internacional. Mês passado, foi? Ah, é verdade, foi mês passado. Foi. O senhor foi para Israel, Dubai. Israel e Jordânia. E aí, como foi a experiência? Na verdade, como surgiu o convite? Assim, qual foi a emoção que o senhor teve a ser convidado a fazer essa viagem? Então, primeiro deixar bem claro que eu nunca fiz questão de ir para canto nenhum. Eu deixo bem claro isso aqui, porque às vezes as pessoas ficam, eu tenho que ir. Então eu disse assim a Deus uma vez: se eu tiver de ir, o senhor vai fazer tudo, eu não vou fazer nada. Né? Porque, como é uma coisa muito, sabe, não é tão simples ir para Israel, Sim. É muito caro, né? É muito caro ir para Israel. E eu recebi o convite do pastor, nosso pastor presidente, né, o pastor Silas, em 2017, 2018. Estava lá em Goiânia, quando ele mandou uma mensagem para mim, a assessoria dele, dizendo que eu ia na viagem para Israel. E aí fiquei muito feliz, tal, né, aquela alegria. E de repente teve a pandemia, né, e acabou que eu não fui para a viagem, por causa da pandemia. E quando foi esse ano passado, já no ano passado, o pastor fez novamente a viagem, né? E ele sempre leva pastores da DEVEC. E, para minha surpresa, meu nome estava lá de novo. E eu disse a Deus, tem tanta gente que faz questão para ir, o senhor sabe que eu não faço questão. Mas se o senhor quiser me levar, eu estou aqui, eu não tenho dinheiro, senhor, para comer nem cachorro quente aqui em Recife. E para Israel com dólar, e quando eu peguei o dólar, meu irmão, eu peguei dólar na minha carteira também é mostrar o dólar, você tem cheio de dólar. Tá cheio de dólar? Trouxe de lembrança. Trouxe de lembrança. Trouxe dirham, shekel, né, esse dinheiro de Israel lá. Então, assim, o convite foi feito pelo nosso pastor Silas, né? A convite da igreja. Sim. Né? Bem claro que é o pastor que nos leva, né? A gente não paga. É o pastor que abençoa a vida da gente, o pastor Silas. Por isso que eu digo que o pastor Silas tem moral e autoridade para falar o que ele fala.
né? Porque para levar uma pessoa para Israel hoje não é tão barato. Isso. E o pastor faz isso com muito amor com a gente, né? E eu fiquei muito feliz, eu e minha esposa, a gente foi dia 16 de julho e voltamos dia 30. Dia 30 de julho a gente voltou. A gente passou 10 dias em Israel, né? Dubai, Israel, Jordânia, e acho 2 dias de viagem, dá 2 dias de viagem. E como foi lá? Qual é a experiência de você poder ir para Dubai? Assim, Dubai é uma coisa fantástica, mas acho que Israel... É mais a questão como é que se pode dizer assim? Da cidade, né? Sim. É uma cidade exuberante, uma coisa que você não vê em outro canto, só em Dubai, né? Aqueles arranha-céus, aqueles monumentos, né? Sim. Uma coisa muito fora do normal, nunca vi um negócio daquele como eu vi ali. Mas, assim, a emoção maior é Israel. É Israel. Né? Para você ter ideia, a gente passou 2 dias em Dubai, né? E quando a gente foi de Dubai para Israel, a gente pegou o avião, né? De Dubai para Tel Aviv, que é uma cidade lá de Israel, é uma das principais também. E de Tel Aviv a gente foi para Galileia, né? Que é onde Jesus teve quase todo o seu ministério lá. Mas até então não tinha tido emoção. A emoção maior é quando a gente entra em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E não tem esse que não se emociona, né? E só lembra da passagem quando Jesus chora, dizendo Jerusalém porque mata teus profetas. Então, é uma coisa que só quem vai lá, se a gente fala, soa como se fosse uma coisa simples, mas não é. É uma emoção que as lágrimas vêm, né? Você chora não triste, você chora de alegria em poder pisar num lugar onde você sabe que o seu Cristo pisou, né? A sensação de né, uma casa onde Jesus foi, né? Uma sensação de estar no lago, né? No Mar da Galileia, só tem um mar, mas é um lago de água doce. Estar numa praia onde Jesus estava, né? Andar numa rua onde Jesus andou, né? E aí essa sensação, ela é fora do normal, né? Não se explica em Israel. Mas eu sempre digo que essa promessa de ir a Israel, para mim, foi uma promessa que Deus me fez lá muito antes, em 2000, 2001, quando um pastor amigo meu foi e me deu um quadro de Israel, quando ele veio, e ele disse assim, um dia você vai lá. Amém. Mas assim, é a mesma coisa dizer assim, um dia você vai ser dono de Recife. Não faz sentido, né? E quando foi 20 anos depois, estou eu comprando esse quadro em Israel e dando para outros amigos que ficaram aqui. Sim. Né? E aos que eu dei, disse assim, um dia você vai também. Então, foi uma promessa que Deus me fez, e hoje eu digo a você que eu podia ir partir hoje com muita alegria, porque eu conheci a Terra Santa, e detalhe, né? Do meu bolso não gastei praticamente nada. Fui e voltei. Ainda trouxe uns dólares. Ainda trouxe dólar. Isso é para você ver que quando Deus faz, ele faz por completo. É isso. Né? A bênção de Deus está aí. Né? E você fazer as coisas e tudo acontecer. Então, eu estou contando para você, desde a minha vinda para a DVEC, como ganhei o carro, como comprar minha casa própria, como ir para Israel. Quem olha para a minha condição há 20 anos atrás, nunca imaginava que isso ia acontecer. Que o senhor ia sair nem de Recife, que era do Brasil. Minha viagem era Recife, Olinda, né? Era só esse trajeto. Agamenon, o trânsito da Agamenon. Aí depois comecei a pregar, Deus começou a botar nas igrejas. Tal, mas eu ouvi, Diácono Lima, eu vi uma promessa que Deus me fez numa igreja que eu preguei, e Deus disse assim para mim, hoje você está pregando para pessoas perto de você, mas haverá um dia que eu vou te levar para pessoas que você nem conhece, para você pregar para elas. E eu digo a você que hoje eu vou em igreja, eu prego no Rio, nas igrejas do Rio de Janeiro, prego em outros estados, sabe? Gente que eu nem conheço, que parece já me conhece há 20, 30 anos. Pela questão da afinidade, né? Sim. A questão da humildade, saber entrar e sair dos lugares. E eu digo a você que se eu disser para algumas pessoas lá que estão lá em Beberibe, porque eu fui para Israel, eles não vão acreditar. Não vão acreditar. Eles não acreditam, porque eles me conheciam lá na infância lá. Você não entendia, a gente que dava comida a você. Como é que tu fosse para Israel? Como é que eu fui para Israel, né? Primeiro que é muito caro, e segundo que só quem tem uma condição melhor é que consegue ir. Não é aquele cara dizer assim, eu vou. Não, esse negócio de eu vou, não. Eu tenho que ter, financeiramente falando, tem que ter uma condiçãozinha para poder chegar lá. Claro que é uma facilidade hoje, mas tem que ter uma condição financeira boa para poder ir. E eu fui e voltei, né? E vi de fato a bênção de Deus na minha vida. Diga a você que é uma experiência fora do normal. Quando eu entrava nos lugares, né? Fui lá no tanque, lá onde Jesus curou o paralítico, né? Fui na mesa onde Jesus comeu aqueles peixes lá com os discípulos. Irmão,
cada lugar que eu ia, eu dizia assim, rapaz, não acredito que eu saí de Beberibe e estou aqui, não. É impossível isso acontecer. E lá no nosso ônibus, né, ficou conhecido como o ônibus mais alegre. Não sei porquê, né? Porque o pastor Sérgio Cunha estava lá. Eu lembro que teve um dia que eu não consegui ir, eu estava com muita dor de cabeça, eu não fui. E quando chegaram da excursão lá, disseram assim, rapaz, a viagem foi tão triste hoje. Eu disse, por quê? Ele disse assim, faltou o senhor no ônibus, ninguém ria, ninguém brincava. Eu disse, vocês estão me chamando de palhaço? Ele disse, não, pastor, é porque o senhor tem algo diferente mesmo. Não é que a gente zomba do senhor, é porque, de fato, o senhor brinca de forma sadia, o senhor não magoa, o senhor não fere, o senhor brinca dentro da simplicidade. Isso. E aí, eu lembro que cada lugar que eu ia, né, hotel de luxo, meu irmão, você não tem ideia. Eu olhava assim, Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu lembro lá de Mefibosete na mesa lá, aleijado na mesa do rei, né? Era aí, hotel chique, né? Senhor, senhora, né? Com a minha esposa, eu olhava para ele assim, chama de senhora, aleluia. Coisa que Deus faz, né, pastor? Eu lembro que de manhã batia no quarto, batia na porta para arrumar a gente está acostumado com a favela, não, você é uma maluca para me saber. A mulher dizia, é para arrumar, né? Só de estar aqui tá bom demais. E aí, eu digo para você que a experiência de ir a Israel é fora do normal. Não tem outra experiência. Você pode subir no monte, só de você pisar onde Jesus pisou, né? É algo fora do entrar no túmulo onde Jesus, que até hoje está lá, né? Entrar no túmulo onde Jesus foi sepultado, e no monte onde Jesus foi crucificado, né? Você vê todas essas experiências. Aí hoje eu fico olhando os irmãos pregam, eu digo, rapaz, eu te vi lá, eu pisei lá, eu vi. Jericó, fui naquela árvore de Zaqueu lá, tá assim, foi uma coisa que quem só me conhece lá de trás vê que Deus prometeu e hoje Deus cumpriu. Eu lembro que eu estava numa igreja, né, quem estava pregando foi o missionário Silvanes. Silvanes é um missionário que eu gostava muito de ouvir o testemunho dele, ele levou um choque elétrico, né? E eu ouvia muita fita cassete dele. E aí um dia ele estava na minha igreja pregando, dando testemunho. Eu estava assim na primeira cadeira, né, com a noiva ainda. O pastor João estava nesse dia também. E ele é enfaixado o braço dele, porque ficou só aquele pedacinho preto, né, que ele levou um choque, quase morria. E aí ele pediu para a igreja fechar os olhos para ele tirar a faixa. E ele disse assim, já passei em tantos países, toda vez que alguém olha para essa mão desse jeito, Jesus cura a gente de enfermidade, Jesus tira câncer, assim, Jesus vai curar a gente aqui. Ele começou a tirar o pano e onde eu ia fechar, de repente eu vi aquele negócio pegando na minha mão. Era muito longe o púlpito da igreja grande, de repente aquele negócio pegou aqui na minha mão. Quando eu olhei, era ele, um negão quase 2 metros, me pegou pela mão, eu tomei um susto. E aí ele subiu as escadas da igreja, do púlpito comigo, me sentou na cadeira, eu só era preto da igreja. Ele fez assim, um dia eu vou te sentar numa cadeira dessa. Aí me desceu, me levou lá atrás da igreja, andou por dentro do banco e me disse assim, um dia eu vou dar um passeio na terra contigo desse jeito. E eu nem imaginava o que ia acontecer, né? E me botou no banco lá na frente e disse assim, aguarda porque um dia Deus vai cumprir promessas na tua vida. E aí, meu amigo, na igreja onde ele fez, eu fui consagrado evangelista, fui honrado por Deus e toda vez que eu saio para viajar, eu lembro dessa profecia, né? Que Deus fala e no tempo dele ele cumpre. Todo mundo sabe aqui na DV que o senhor tem uma amizade muito boa com o pastor Edson. Sim, sim. Né? E aí, lógico que pastor Edson Vando. É pastor Edson Vando. Pra gente é Vandinho. Vandinho, é? Vandinho. Mas por quê? Porque é para íntimo, né? É mais próximo, né? É mais próximo. Em que nível é essa amizade para ser tão próximo? Sim, desde que eu vim para a DVEC, o pastor Edson sempre foi um pastor que abriu as portas para mim, né? O jeito dele e tal, mas a gente, quando chega próximo, a gente vê que, de fato, é um pastor abençoador e que não tem medo de sombra, não tem medo daquelas coisas. É o ponto em que você vê hoje, né? Tantos e tantos pastores partiram daqui da Caxangá. E hoje a minha amizade com o pastor Edson é uma amizade muito boa. Eu desfruto, vocês veem eu brincando com ele, né? Tem até os pastores que ficam até com medo de brincar com ele, mas eu brinco e nunca tive problema. Pelo contrário, eu me sinto muito à vontade porque é uma pessoa que eu não enxergo só como um pastor, eu enxergo como amigo. Sim. E amigo, você tem liberdade, né? E até brinco com os irmãos dizem assim, pastor, o senhor tá bem gordo, o pastor Edson tá do meu lado assim, eu falei, pastor Edson. Aí os pastores ficam tudo comigo. Se eu tô gordo, imaginei. Fica tudo comigo, mas ninguém fala, né? Eu que falo. E quando alguma vez quer alguma coisa, fala como,
Então, assim, a minha amizade com o pastor Edson sempre foi uma amizade que, de fato, né, a gente não tem dificuldade. Hoje, particularmente, fui da igreja de Goiânia, estou na igreja de Escada, já vai fazer 3 anos. E o pastor Edson sempre esteve lá, ele sempre vai na igreja, ele tem uma alegria muito grande em tê-lo como amigo no ministério, né? E pessoalmente, às vezes estou em casa 3, 2 horas da manhã, lá com meu celular, olhando, ver se vai cair algum pix, né, alguma coisa. O pastor Edson me manda uma mensagem, né? Que eu não vou ouvir, meu Deus do céu. Só uma misericórdia. Mas já penso que ele vai mandar um versículo. Aí ele manda o negócio de uma galinha, o negócio do não. Mas a amizade, amigo, é isso. É verdade, é verdade. Porque a gente acha que toda hora tem que ser espiritual, toda hora tem que ser espiritual, e não é. A descontração faz parte, né, da vida do ser humano. Se a gente não tiver esse lado, a gente não sobrevive, né? Claro que na hora de ser sério é sério, né? Que eu tenho essa dificuldade. E na hora de se descontrair, a gente descontrair. Então, o pastor Edson é um grande amigo nosso. Eu agradeço a Deus muito porque, de fato, a igreja da Caxangá, ela é muito abençoada por conta da vida do pastor de vocês hoje. Estou aqui, né, dando essa entrevista também por conta de que hoje eu vim a convite dele e eu agradeço muito pela vida dele. Amém, pastor. Eu que agradeço, na verdade, a gente da produção aqui do nosso podcast agradece a sua presença. O senhor ter aceitado o convite, o senhor pregou agora há pouco e agora está aqui com a gente. Fico muito feliz de poder ter compartilhado aí um pouco da sua história conosco. Espero que o senhor volte outras vezes também aqui no nosso podcast para ministrar nesse Fala. O senhor quase que todo mês está por aqui, né? Mas a gente com certeza vai estar vendo aí, vai estar fazendo outros convites aí ao senhor para o nosso podcast. Tá bom. Sempre o primeiro é aquela experiência, né? Que o pastor tem essa dificuldade, o pastor fala muito, né? Tem aqueles que são mais poldados, tem aqueles que não vigiam, né? E eu sou esse. Se você não botar um freio, vamos embora, né? Mas esse convite é sempre bem-vindos e nas próximas a gente vai tentar dar mais detalhe de algumas coisas que eu espero que tenha sido bacana essa entrevista, né? E gera no coração das pessoas uma convicção, né, de servir a Deus e de cada dia crer nele. Então, se você olhar assim e dizer assim, como é que eu vou servir a Deus se eu nunca vi nada acontecer na minha vida? É só você ouvir e ver esse testemunho que eu dei aqui agora, né? Uma pessoa que praticamente não tinha nem para onde ir, né? E hoje eu estou lá, né, em Escada, né? Não sou rico, não tenho tanto dinheiro, não queria eu ter, né? Porque com Deus, com dinheiro é melhor, né? Tem você, com Deus é melhor, mas com Deus é bom também, né? É verdade? Você queria ter uma opção, ter o Espírito Santo, até 100 mil reais, você tem os dois. É bom você encher o Espírito Santo, ter condição, né? Então, assim, essa descontração, ela sempre válida, né? Nas próximas vezes, esperamos aí dar mais detalhes de riqueza. Mas foi bom, muito obrigado. Fica um recado aí para os jovens que nos assistem, né? Se você tem chamado de Deus, se você tem convicção disso, Deus vai lhe levar, não vai precisar você passar na frente de ninguém, não vai precisar você pisar em ninguém, não vai precisar você falar mal de ninguém, porque está aqui uma pessoa que não cheguei aonde eu desejo, né? Mas eu estou onde Deus permitiu estar. Porque a gente sempre pensa em crescer, isso é natural do ser humano. Mas eu digo a você, sou muito feliz onde eu estou, né? Muito feliz em dirigir a igreja de Escada, estar com o povo de Escada, estar na ADVEC para mim é uma alegria muito grande, os irmãos de Escada sabem disso, que eu gosto muito daquele povo, de estar com eles, da ADVEC em si, mas quero dar um recado para os jovens, né, que, sabe, começaram o seu ministério agora, se você tem promessa de Deus, se você sabe, por exemplo, eu sabia que Deus tinha falado comigo, mas eu não sabia como é que ele ia fazer, então eu tinha que me esforçar para ser fiel, é o caminho para Deus cumprir as promessas dele. Então, se alguns jovens assistirem essa entrevista, né, continue sendo fiel a Deus, não precisa você falar mal de ninguém, não precisa você pisar em ninguém. Deus tem o seu lugar no reino para você ser boca dele, aonde ele lhe colocar. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado a você e toda a produção aí do podcast ADVEC Caxangá, que tem sido top, eu tenho assistido e graças a Deus que Deus tenha abençoado. Amém. Tá bom? Amém. Deus Amém. abençoe. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Dizer para você novamente, entra lá nas nossas redes sociais, curte, compartilha, entra nas nossas plataformas, Instagram, enfim, vai lá, curte, manda os nossos cortes para seus amigos. Lembrando que a entrevista vai estar na íntegra no canal da nossa igreja do YouTube, assim também como no nosso perfil lá no Spotify. Então, vem com a gente, fica conosco e nos segue. E valeu, obrigado.